E nossa aula de hoje será sobre velocidade e aceleração. Então vamos começar. Você sabe o que é velocidade? Velocidade é a razão entre o deslocamento e o tempo, ou seja, é a relação entre o percurso e o intervalo de tempo que um corpo leva para percorrer este percurso. Você pode calcular a velocidade utilizando a seguinte equação: Vm igual ΔS sobre ΔT, onde Vm representa a velocidade média, ΔS a variação do deslocamento e ΔT a variação do tempo. Vamos para um exemplo. Uma pessoa percorre a pé 600 metros em 10 minutos. Qual é a velocidade média dessa pessoa em metros por segundo? Para aplicar a fórmula da velocidade média, primeiro vamos ver a variação do deslocamento, que é a posição final do corpo menos a posição inicial desse corpo. Neste caso, a posição final dessa pessoa é de 600 metros, e a posição inicial seria o ponto de partida. Como ela não havia percorrido nada ainda, então a posição inicial é igual a 0 metros. E também a variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Qual é o tempo final? 10 minutos, e o tempo inicial é 0. Agora prestem atenção. Antes de resolvermos a fórmula da velocidade média, devemos converter o tempo que está em minuto para segundo. Olha a fórmula de conversão aqui no cantinho. Então vamos lá. Para fazer essa conversão, é só multiplicar 10 minutos por 60, obtendo como resultado 600 segundos. Agora é só colocarmos os dados na fórmula e temos 600 metros dividido por 600 segundos é igual a 1 metro por segundo. Ou seja, essa pessoa estava caminhando com uma velocidade de 1 metro por segundo. Deu para entender? E agora, o que é a aceleração? A aceleração é a variação da velocidade no tempo, ou seja, o quanto a velocidade varia em um intervalo de tempo. Você pode calcular a aceleração utilizando a seguinte equação: A igual ΔV sobre ΔT, onde A representa a aceleração, ΔV a variação da velocidade e ΔT a variação do tempo. Vamos para um exemplo. Um guepardo ao caçar, partindo do repouso, atinge uma velocidade de 72 km por hora em 2 segundos. Qual sua aceleração nesse intervalo de tempo? Para aplicar a fórmula da aceleração, primeiro vamos ver a variação da velocidade. A variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. Neste caso, qual é a velocidade final? É 72 km por hora. E qual a velocidade inicial? Como o guepardo partiu do repouso, ou seja, estava parado, a velocidade inicial de 0 km por hora. E também a variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Qual é o tempo final? 2 segundos. E o tempo inicial é 0. Agora prestem atenção. O nosso tempo está em segundos e nossa velocidade em quilômetros por hora. Antes de resolvermos a fórmula, devemos passar tudo para a mesma unidade de medida. Olha só que interessante. Quando vamos converter de quilômetro por hora para metro por segundo, nós devemos dividir por 3,6. Já quando vamos converter de metro por segundo para quilômetro por hora, devemos multiplicar por 3,6. Fica fácil desse jeito, né? Então, para resolver esse exercício, vamos converter os 72 km por hora para metro por segundo. Para isso, pegamos os 72 km por hora e dividimos por 3,6, tendo como resultado 20 metros por segundo. E agora é só colocarmos os dados na fórmula. 20 metros por segundo dividido por 2 segundos, temos como resultado da aceleração 10 metros por segundo ao quadrado. E para a gente finalizar, o movimento que ocorre com a velocidade constante é chamado movimento uniforme, e o movimento que ocorre com a aceleração constante é chamado movimento uniformemente variado. E por hoje é isso, pessoal. Bons estudos, até a próxima aula!